Quantos estão felizes por estarem à casa de Deus? Digam glória a Deus. How many are joyful to be in the house of the Lord? Eu queria convidar você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia. I want to kindly invite you to open your Bibles. No livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Kings chapter 18. Muito bom poder estar aqui mais uma vez. So good to be here again. Aleluias. Todos encontraram? Everyone found it? 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler do versículo 1 ao 7. E se você puder manter sua Bíblia aberta. So I'm going to read 2 Kings 18, and if you can keep your Bibles open. Aleluias. A palavra de Deus diz assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ana, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito o seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Verso 7. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Feche os teus olhos comigo. Close your eyes with me. Senhor Jesus, Lord Jesus, na tua presença, Senhor, in your presence, Lord, nós como corpo us as a body, ansiamos pela sua palavra. we want your word. Que o Senhor possa derramar sobre os nossos corações May you pour in our hearts a semente dos céus. the seed from heavens. Que o Senhor possa ficar conosco. May you stay with us. Nos rendemos a ti, Senhor. We surrender to you. Fica conosco. Stay with us. Assim nós te pedimos We ask e assim nós te agradecemos. and we thank you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Podei vos assentar. You may be seated. Aleluias. Após os 40 anos de Davi em Jerusalém, After the 40 years of King David in Jerusalem, a Bíblia diz que Salomão, seu filho, sucedeu em seu trono. the Bible says that his son Solomon took over. E Salomão, após 40 anos de reinado, And Solomon, after 40 years of reigning, a Bíblia diz que quando Salomão faleceu, the Bible says when he died, o seu filho Roboão então tomou o seu trono. his son then took his place. E a Bíblia então vai dizer que Roboão tem um início drástico, a não ser seguido. And the Bible says that he wasn't really good. Roboão, ele rejeitou o conselho dos anciões de Israel, He rejected all the advice from the ancient. rejeitando assim a sabedoria que Deus havia dado ao seu povo. He then rejected the wisdom that God gave to his people. E a nação de Israel agora veio a se dividir em reino do norte e reino do sul. And the nation of Israel was then divided into north and south. E outrora levantava um bom rei, And then there would be a good king, outrora levantava um rei que se desviava do Senhor. and then a king that wasn't so good. Mas a situação se agravou durante o reinado de Acás. But then the situation got really bad when Kingdom Ahaz. E Acás representa uma liderança a não ser seguida. And he shows this leadership that shouldn't be followed. Acás representa uma liderança que tomou posse daquilo que pertencia a Deus. He represents a kingdom that took over what was God's. Acás trouxe a idolatria para dentro de Israel. He brought idolatry into Israel. Acás foi um rei que deu as costas para o Senhor. He was a king that turned back from the ways of the Lord. Mas a Bíblia então vai dizer que após o reinado de Acás, But the Bible says that after his kingdom, o seu filho Ezequias, his son, Ezekiah, com 25 anos de idade, começou a reinar. when he was 25, he started reigning. E aqui eu aprendo com Ezequias que nós temos o poder de tomar as nossas decisões. And I learned with him that we have the power to make our own decisions. Porque Ezequias, vendo o drástico reino do seu pai, Because Ezekiah, he saw what his father did. ele decidiu seguir outro caminho. He
then decided to do another thing. E Ezequias começou a restaurar a nação de And Israel. he started to restore the nation of Israel. A Bíblia vai dizer que Ezequias removeu todos os tronos, todos os postes ídolos da nação. And the Bible says that he removed all idolatry. Ezequias restaurou o culto ao Senhor. He restored the service to the Lord. E um dos pontos principais, In one of the main areas, Ezequias devolveu a autoridade espiritual aos sacerdotes e levitas de he Israel. gave back the authority to the priests and the Levites. O avivamento havia chegado na nação. Revival had come to the nation. A nação que agora outrora adorava ídolos e poste ídolos, The nation that before was worshiping other gods agora se dobrava diante do Rei Todo-Poderoso. now surrender to the Almighty God. Em Ezequias eu aprendo In Hezekiah, we learn que eu posso decidir hoje that I can decide today a quem eu irei servir todos os dias to da minha who vida. I will serve every day of my life. Quando nós estudamos a história do cristianismo, And when we study Christian history, existe um fato muito importante de analisarmos. there's a very special fact that we should analyze. Em 1517, In 1747, quando a religião começava a vender terreno nos céus, when religion was selling land in heaven, quando eles começavam a remover aquilo que Cristo havia feito na cruz e dar poder às autoridades humanas, when they started removing what Christ did here, se levantou um homem. there was one man that O seu got up, nome é Martinho Lutero. and his name is Martin Luther. Martinho Lutero começou a ensinar os povos em sua época And this man started teaching the people que o justo viverá pela fé, that the righteous will live by faith, que o que move o coração da igreja that what moves the heart of the church não são dogmas humanos, is not main things, mas é a soberania de Cristo but it's Jesus the dominando sobre sovereignty ela. of God. Lutero teve coragem, And Luther, enfrentou reinos, he went and faced enfrentou kings. todos os poderes eclesiásticos de sua He época faced all powers, e nos apresentou um caminho: and he showed us a way servir somente a Deus. to serve only God. E ele deixou 5 solas que mudaram a história do cristianismo. And he left 5 principles: Sola fide, solidified, somente a fé, only faith, somente as escrituras, only the scriptures, somente a Deus a glória, only to God the glory, somente a graça only grace, e solos Cristos. and solo Christ. Cristo é o rei da igreja. Christ is the king of the Cristo church. é o cabeça da igreja. Christ is the head of the Nós não church. podemos jamais perder essa autoridade que foi dada à igreja. We can never lose the authority that was given to the church. E é por isso que eu amo a igreja. And that's why I love the church. Porque a igreja é o único lugar no mundo Because the church is the only place in the world em que o doutor senta para sentar o analfabeto. where the doctor sits right next to the person who can't A read. igreja é o único lugar no mundo The church is the only place in the world onde o doutor ouve o seu empregado. where the doctor listens to their employee. Você sabe por quê? Do you know why? Porque quem manda aqui é Jesus Cristo. Because the boss here is O Christ. dono da igreja ainda é The Jesus. owner of the church is still Christ. E eu não sei o quanto você, mas eu sinto a presença dele aqui de uma forma I don't know about you, but I feel the presence que eu queria liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. in such a way that I want to release a A word minha over your missão life. aqui nesta manhã My mission here this morning é compartilhar com você, is to share with you, é trazer de volta ao seu espírito is to bring back to your que spirit Cristo é maior do que tudo e do que todos. that Christ is greater than Ele é everything. maior do que os anjos. He's greater than the angels. Ele é maior do que Moisés. He's greater than Moses. Ele é maior do que Elias. He's greater than Elijah. Ele é maior do que o Trump. He's greater than Trump. Ele é maior do que todos os exércitos da Than terra. all the armies in the E eu te world. provo isso na Bíblia. And I can prove you E se that. você sentir de reagir comigo, reaja. And if you feel like you want to Porque react, esse culto aqui é somente para Ele. because this service is only to A Bíblia diz Him. em Salmo de número 113 The Bible says in Psalms que exaltado está o Senhor acima de todas as that nações. He is exalted over all E a nations. sua glória ela está sobre os céus. And His glory is over. Quem é como o Senhor Who is like the Lord que habita nos céus that lives que in se heavens, curva that bows para down ver o que está nos céus e na terra? to see what is everything in Que earth, do pó ele ergue o fraco.
that he raises E do montouro ele levanta o necessitado. he raises the needy E o one. faz assentar entre os príncipes. It makes them sit with the Sim, kings. entre os Yes, príncipes do seu povo. with the kings. Que faz com que a mulher estéril That makes the person who can't seja have alegre kids mãe de filhos be mother e habite alegremente em família. and be with Se você family. adora esse Deus, reaja de alguma If you forma, por worship this gentileza. king, please react. Se você acredita que Jesus é maior do que tudo e do que todos, If you quem sabe believe- você pode levantar as suas mãos. If you believe Jesus is greater than everybody, raise Quem your sabe hands. você pode levantar e liberar uma palavra que exalta o Rei dos Maybe you Reis. can stand and release a word that exalts the kings of kings. A Bíblia diz em Apocalipse The word says in Revelation que olhei that I prayed, e vi tudo que estava nos céus, that I looked and I saw everything that was in heaven, tudo que estava na terra, everything that was on earth, tudo que estava no mar. everything that was in the seas, Todos eles se dobravam everything e surrendered. diziam em uma única And voz: said in one voice, ao que está sentado no to the trono one who's seated on the e ao throne Cordeiro and to the Lamb, sejam dadas ações de be graças, given all grace louvor, and worship, poder, power, honra, honor, aleluia, glória hallelujah, a Deus, glory to God. exaltado está Jesus. Exalted Se is você Jesus. pode, meu querido, adorar a Ele, levante as suas Can you mãos, worship Him? adorar a Deus é o que move os céus em favor da igreja. It's what moves heavens in favor of the church. É interessante porque nos nossos dias And it's very interesting that nowadays existe um vírus que tem tomado o coração de muita gente no quatro cantos da terra. there's a virus that is taking everyone's heart. E esse vírus se chama frieza espiritual, And this virus called coldness, autocentrismo, spiritual coldness, aonde o nosso ego está à frente das coisas que movem o coração de Deus. egocentric. Our self is before Mas the eu tenho uma Lord. missão aqui nessa manhã. But I have a mission here Deus this vai morning. quebrar esse espírito do nosso God meio. is going to break the spirit Nós in our seremos midst. conhecidos como uma igreja We will be known as a church que ama e exalta o Rei dos that Reis. loves and exalts the King of Nós Kings. seremos conhecidos como uma We will igreja be known as a church que adora Jesus por aquilo que Ele é that worships Jesus for e who não por He aquilo is que Ele pode nos dar. and not for what He can give us. Aleluias! Hallelujah. Glória a Deus! Glory to God. Pois bem, o rei Ezequias restaurou o avivamento na nação de Israel. Hezekiah, he restored the nation. E é interessante porque eu amo estudar a história dos grandes avivamentos que houve na terra. And it's very interesting if you study the history of revivals. Além de Lutero, After Martin Luther, nós temos o apóstolo Paulo. we have Apostle Paul. A Bíblia diz em Atos 19 The Bible says in Acts 19 que quando Paulo chega em Éfeso, that when Paul comes to Ephesians, pensa numa cidade poderosa, rica e conhecida. think about a powerful and known city. Uma cidade totalmente devota e idólatra em seu tempo. It's a city that was very idolatry. E a Bíblia então vai dizer que quando Paulo inicia a sua pregação, And the Bible says when Paul starts preaching, Paulo traz o reino dos céus para o coração do povo de Efésio. Paul brings the kingdom of heavens E to a the Bíblia então people. vai dizer que a palavra foi tão poderosa And the Bible says that the word was so powerful que os feiticeiros vieram correndo diante de that Paulo. even the sorcerers came back Disseram a ele: Paulo, and said to Paul, as palavras que saíram da sua boca foram como espada. the words that came out of your mouth are like swords. As palavras que saíram da sua boca demonstrou que a esse Jesus que você prega, The words that came out of your mouth showed that Jesus ele é maior do que Zeus, is greater than Zeus. ele é maior do que Poseidon, It's greater than ele é Sidon, maior do que Hades, greater than Hades, ele é maior do que todos os poderes das trevas que nós servimos. greater than all the darkness that we serve. E agora, Paulo, And now, Paul, nós decidimos servir a esse Cristo. we decide to serve this Os Christ. feiticeiros trouxeram seus livros e queimaram diante de Paulo e da presença de All the Cristo. sorcerers came and they burned all the books. Olha o poder da palavra de Deus. Look at the power. A palavra de Deus mudou a história de toda uma The nação. word of God changed a nation's story. Paulo nos ensina Paul teaches us que a matemática do reino ainda não mudou. that the math of the kingdom did not As change. palavras que saem da nossa boca, The words that come out of se our forem mouth, direcionadas pelo Espírito if de they're Deus, directioned by the Spirit of elas God, ainda mudam it circunstâncias. still changes Elas circumstances. ainda mudam It ambientes. still changes Elas environments. ainda revelam os céus como é Cristo em sua essência. It still reveals heavens with Christ in its essence. E eu não sei o quanto você. And I don't know about you, Eu tenho 42 anos de idade.
idade. but I'm 42. O que eu tenho observado é que as pessoas precisam ouvir a falar de Cristo. But I've noticed that people need to listen about Christ. Quando nós olhamos para redes sociais, When we look at social media, todo mundo é doutor, everybody's a doctor. todo mundo sabe de tudo, Everybody knows everything. mas as pessoas estão escassas But people, de saberem que Cristo é o autor e consumador da nossa they're fé. empty of knowing Christ. As pessoas estão escassas de submeterem à vontade de Cristo. People are empty of submitting their will. As pessoas estão perdendo a sensibilidade de saber que o nosso Deus ainda habita em seu trono. They're losing the sensitivity to know that God still E não se reigns. assuste, And don't be scared. porque Deus está levantando uma nova geração. Because God is raising a new generation. Deus está levantando uma geração que não será conhecida como os novos milionários. Meu Deus. God is raising a nation that will not be Deus known as está the levantando uma millionaires. geração que será conhecida pela autoridade divina revelada em sua But He's vida. raising a generation that will be known by Him. Isso é melhor do que ouro. That is better than gold. Isso é melhor do que prata. Better than silver. A autoridade que Cristo já colocou dentro de você The authority that Christ already placed over you. já era para você estar tirando de dentro para fora essa alegria. You should have been giving out this joy from inside out. Sabe por quê? And you know why? Porque o nosso legado nunca será por aquilo que nós possuímos. Because our legacy is never O for what nosso we legado será have. por aquilo que nós somos em Cristo. Our legacy is but what we are before Christ. Mas todo avivamento ele traz consequências. But every revival has Porque quando circumstances. o rei Ezequias trouxe de volta o avivamento para a nação, Because when Hezekiah brought back revival to the nation, agora a nação mais poderosa, now the most powerful nation, a Síria, Syria, o rei Senaqueribe se levantava contra a nação. the king was after this nation. E Senaqueribe era um tipo de rei que não tinha piedade. And this king, he had no mercy. Senaqueribe, quando ele invadia as terras, And when he went up to the lands, ele tinha o prazer em destruir tudo e todos. he had the pleasure of destroying everything and everybody. E o rei Senaqueribe agora ele vem com toda a sua fúria para destruir o reino do sul de Israel. And the king comes with all his anger to destroy the south of Israel. E é interessante porque esse rei, antes dele chegar, ele já mandava mensagens que traziam aflição e medo no coração dos seus It's very inimigos. interesting because before the king came, he would send messages. E o rei então enviou uma carta para o rei de Israel. So the king sent this letter to the E king essa of Israel. carta, ela está no capítulo 19, no verso 14, que diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, moldadas por mãos humanas. Mas agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A carta de Senaqueribe, ela trazia alguns princípios que nós precisamos estudar. The king's letter brought some principles that we need to study. O primeiro que ela trazia terror, And the first one is terror, trazia aflição. affliction. E o rei Senaqueribe aqui, ele representa algo que nós precisamos ter uma sensibilidade espiritual para entender. And the king here represents something that we need to have our sensibility to understand. Senaqueribe é um rei orgulhoso. Sennacherib, he was very proud. E aqui ele está representando os principados e potestades que afligem e trazem medo ao coração dos And servos he's do Senhor. representing the principalities that bring fear. E a raiz desse pecado do rei Senaqueribe And the root of this sin está narrado em Ezequiel 28:11. is written in Ezekiah, Quando a palavra de Deus diz assim: when the word says, Filho do homem, erga um lamento ao rei de Tiro e diga-lhe, que assim diz o Senhor, o soberano: Eis que tu estavas no Éden, you were in Eden, no jardim de Deus. in the garden of God. Você era o exemplo da perfeição, You were the example of perfection, cheio de beleza full of e beauty de perfeita formosura. and full of perfection. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. All of the stones
would O, garnish you. o topázio, Topaz, o ônix. onyx. Todas as pedras o enfeitavam. All the stones would make them E beautiful. você era inculpável em todos os seus caminhos. And you were perfect in all your ways. Desde o dia em que você foi formado. Ever since the day you were formed. Até que Until achou-se iniquidade em você. the iniquity was found in you. Aqui nós temos uma metáfora que essa palavra é trazida para o diabo. There's a metaphor that is brought Lucifer. here. Lucifer. Aquele que outrora era o anjo de luz. The one that was the angel of light. Porque o rei Senaqueribe, ele ao trazer essa aflição ao coração de todo Israel, Because the king, when he brought this affliction to the heart of Israel, ele trazia um sentimento que essa raiz é dada por Lúcifer. he brought the feeling that it was the root of Lucifer. E aqui eu aprendo que Ezequias tem algumas atitudes que eu preciso em alguns minutos compartilhar com você. And here I understand Hezekiah has some principles that I want to share with you. Ezequias, diante do maior inimigo de toda a história do seu reinado, He was before the enemy of all his kingdom. ao receber essa carta, As he received the letter, ele toma algumas atitudes que eu queria compartilhar com a he igreja de takes some Cristo. actions that I want to share with you. O primeiro passo, And the first one, que Ezequias subiu ao templo do Senhor. he went up to the temple. E ao chegar ao templo de Deus, ele tem uma próxima atitude. And as he got to the temple, he has another action. Ele se humilhou, He humbled, ele orou he prayed, e buscou a face de Deus. and he seeked the face of the Lord. O que Deus me trouxe aqui nessa manhã, igreja, What God brought me here this é morning trazer você de volta a esse lugar. is to bring you back to this place. Existem batalhas que você está lutando com a sua mão que você não irá vencê-las. There are battles that you are battling with your own hands that you will not overcome. Existem batalhas que nós estamos enfrentando na força do nosso braço e nós vamos perdê-las se continuarmos There assim. are battles that we're battling ourselves that we will lose if we continue the same. Deus me trouxe aqui nessa manhã para restaurar esse sentimento no seu coração. God brought me here to restore this feeling in your heart. As batalhas que nós estamos enfrentando em nossos dias, The battles we're going through nowadays, elas não serão vencidas segundo o nosso conhecimento ou segundo o nosso dinheiro. they will not be overcome by our money or knowledge Elas não serão vencidas segundo o nosso intelecto, a nossa influência na rede social. or our influence on social media. Deus me trouxe aqui para restaurar a sua sensibilidade às coisas dos céus. God brought me here to bring back and restore the sensibility. Deus me trouxe aqui para restaurar no seu coração a dependência que nós temos do nosso Deus. God brought me here to restore the dependency we have in Os nossos God. irmãos estão passando por batalhas que estão vendo pelos seus olhos as suas famílias serem destruídas. Our families going through battles that are destroying the family. Os seus casamentos estão passando por um fio de espada e você não está sabendo aonde buscar a solução para este problema. Your marriage is going through hardships and you don't know where to go for answers. Deus me trouxe aqui para soprar nos seus ouvidos espirituais. God brought me here to blow to your ears. Volte ao primeiro amor. Go back to the first love. Volte ao primeiro lugar. Go back to the first place. Volte àquele lugar que você tinha sensibilidade ao entrar na casa de Deus. Go back to the place where you were sensitive when you went in. Volte naquele lugar que você não tinha vergonha de chorar na presença de Deus. When you were not ashamed to E cry quem in é the espiritual, presence. vem comigo porque eu estou sentindo o ambiente mudar nesse And the momento. environment is changing right now. Deus está trazendo você de volta a esse lugar de saber que quando você se humilha perante a esse Deus, God is bringing you back to the place where you humble yourself. é Ele quem peleja ao teu favor. He's the one that battles for you. Por 7 caminhos os seus inimigos virão contra você, By 7 ways your enemies will come, mas por todos eles fugirão. but they will go back. Se o sentinela não guardar a casa, If you don't take care of the house, em vão vigia o sentinela. the person is just looking in vain. Se nós não tivermos a sensibilidade de voltarmos a esse lugar, If we are not sensitive enough to go back nós to this seremos place, apenas telespectadores. we will just be watchers. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. And I have a word of God for you this Ainda que morning. você chegou aqui debaixo de muitas lutas, Even though you came here through a lot of ainda que hardship, você chegou aqui debaixo de muitos problemas, you came here with so much trouble, ainda que a sua casa está parecendo mais um ringue do UFC do que um reino onde Deus opera, even though your house looks like a UFC, a matemática de Deus continua a mesma. God's math is still the same. Salmo de número 46. Psalm 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. God is our refugee.
Ele é o auxílio presente nas adversidades. He is the helper. E por isso nós não temeremos. And that's why we will not perish. Ainda que a terra trema, Even though earth will shake. ainda que as águas turbulentas se sacudam em sua fúria, Even though the waters are angry. há um lugar onde Deus habita, There is a place where o he santo dwells. lugar, The e holy Deus nela place. está. And God is Não there. será abalada. It will not be Deus vem shaken. seu auxílio desde o romper da manhã. God comes to help. Nações se agitam, Nations will agitate it. reinos se rebelam. Kings, Ele ergue a voz but he e a terra speaks. se derrete. And all Essa é earth. a matemática dos céus. That's the math. Olha, você vai procurar em muitos podcasts. You're going to go through a lot of Você vai podcasts. procurar em muitos homens aí que se dizem sábios que estão aí fora. Through a lot of people that say Mas that eu they're quero dizer a você doctors. que essa palavra mudou reinos. But I want to tell you, this word Essa palavra changed mudou kings, estações. changed seasons. Essa palavra vai continuar mudando. This word will continue Jesus changing. disse aos seus discípulos: Jesus said to the céus disciples, e terras passarão, heaven and earth will pass, mas as minhas palavras jamais but passarão. my words will remain. Essa é a essência da igreja. This is the essence of the A igreja church. não vive por expectativas humanas. The church doesn't live by A human igreja ainda vive por expectation. expectativas celestes. The church lives by celestial Os céus não expectations. importam se você não tem uma voz bonita como a minha. The heavens doesn't care if you have a beautiful voice like O que mine. os céus esperam de você What heavens é a expect of sua you sensibilidade aguçada nesse Deus. is your sensitivity. Você não está no teatro. You're not in a Você theater. não está numa simples reunião. You're not in just a Você meeting. está na casa de Deus. You're in the house of the Você Lord. está no templo do Altíssimo. You are in the temple of the Most Você está High. diante do Rei dos Reis. You are before the King Você of está diante do Kings. Senhor dos Senhores. You are before the Lord of Você está no Lords. melhor lugar do mundo. You're in the best place of the world. Existem pessoas que estão agora em sua casa, There are people that are in their house que dariam tudo o que tem para estar no lugar que você that they está. would give everything to be in the spot you're in. Pessoas que se confessarem a sua fé, eles irão perder a sua vida. People, if they confess their faith, they will lose their lives. Pessoas que os governos regionais, como a China e tantos outros países, People like China, proíbem a proclamação do Evangelho. prohibit the gospel. E você está nesse lugar, And you're in this place, livre, leve e solto. free. Você está nesse lugar. And you're in this place. Você está num lugar onde adorar ao Deus é um simples fato que às vezes nós temos que pedir um pouco mais, You're in a place where we just worship. quando isso deveria ser a nossa própria essência. When that should be our Servir a Deus essence. com tudo aquilo que nós temos. To serve the Lord with Adorar ao everything Senhor we por tudo have. aquilo que nós possuímos. And worship Him for everything we E é esse have. lugar que Deus nos quer nessa manhã. And that's the place Um God wants coração us. restaurado. With a restored Um heart. coração pronto a servir ao Senhor. With a heart ready to serve the Lord. Aleluia. E agora nós temos a resposta de Deus. And now we have God's answer. E aqui eu amo porque ao longo de toda a minha vida, And I love this because throughout my life, já vai fazer 20 anos que eu sirvo a Cristo. I've been serving the Lord for about 20 years. Eu já vi muita coisa. I've seen many things. Eu já vi muita coisa, muita gente se exaltar e cair. I've seen many people exalt themselves and fall. E eu já vi muita gente se humilhar e ganhar. And I've seen many people humble themselves and win. Eu já vi de tudo. I've Talvez seen everything. o fato de ter pouco cabelo já demonstra isso. Maybe by not having a lot of hair, maybe shows it. Mas algo eu tenho carregado no meu coração desde 2004. But I've carried this in my heart since 2004. Quando o Senhor me resgatou das trevas. When the Lord rescued me from Eu darkness. descobri que uma oração sincera, I found out that a sincere prayer, ela move os céus. it moves heavens. Eu estava em um banheiro de uma boate I was inside a bathroom. e eu estava fazendo coisas que não tem tempo para falar. I was in a nightclub that I'm not going to talk about what I was doing. Mas eu fiz uma simples oração. But I prayed, Senhor, Lord, se você existe de verdade, if you really live, me tira dessa vida. take me out of here. Pois bem, é isso que Ezequias fez. That's what Hezekiah did. Ezequias orou com sinceridade ao He Deus de Israel. prayed with sincerity. Ezequias restaurou a essência da adoração. And he restored the essence of worship. E a resposta veio dos céus. And the answer came. O exército inimigo, The army of the enemy, eles se alegravam. they were happy. 185 mil soldados. 180,000. Suas espadas estavam afiadas. Their swords were sharp. Os seus escudos preparados. Their shields were As ready. suas flechas estavam todas guardadas em suas Their aljavas. bows were all ready. E existia um comentário no coração de todos aqueles And there soldados. was a comment in all their hearts. Nós iremos destruir essa nação
we de will Israel. destroy Israel. Nós iremos destruir esse povo. We will destroy these Assim people. como nós fizemos com todos os outros reis, Just like we did with all the other assim nós kings. iremos fazer nesse dia. We will do the same this Só que day. eles não sabiam But they didn't know que existia alguém que lutava por aquele povo. that there was someone that battled Eles for não that sabiam people. que o guarda de Israel, They didn't know that ele the não guard of dorme, Israel, he does not e ele sleep. não cochila. And he doesn't take a Pois nap. naquela noite, Because that night, Deus enviou um anjo God sent an que angel decepou todo aquele that exército. killed all the army. No outro dia pela manhã, And the other day in the morning, a nação de Israel levantou amedrontada. the nation got up and they were feared. O milagre foi tão grande The miracle was so great que o medo e o pavor tomou conta do coração de todos os that the israelitas. fear and terror was in their hearts. E a nação descobriu And the nation found out que a liderança de Ezequias, that the leadership of Hezekiah, além de trazer o avivamento, it brought revival, trouxe esse grande livramento but para a it nação. also brought this deliverance É for the isso que nation. Deus quer nos trazer nesta manhã. This is what God wants to bring this morning. Desde semana passada, Ever since last week, quando nós recebemos o alimento da semana passada, when we received the word last week, eu sinto uma atmosfera diferente. I feel a different Eu atmosphere. sinto que Deus está trazendo a sua amada igreja de volta a este I lugar. feel that the Lord is bringing the church back to this Eu place. sinto que Deus está movendo os céus. I feel that the Lord is moving heavens. Eu sinto que o Senhor está nos trazendo de volta a esse lugar de I sensibilidade. feel the Lord bringing us back to this place of sensitivity. Eu sinto que o Senhor está trazendo a cada um de nós He's bringing to each one of us a termos as mesmas atitudes de to Ezequias. have the same actions of Hezekiah. Precisamos restaurar We need to restore o avivamento interno. the inner revival. Precisamos voltar ao amor, ao primeiro amor We e need to- depender mais de Deus. We need to go back to the first love and depend on God. Precisamos buscar a Deus em todos os lugares. We need to seek the Lord everywhere. E eu termino a minha ministração And I wrap up fazendo aquilo que eu mais amo. doing what I love the most. Repita comigo, a igreja, aonde está Jesus nessa Say mensagem? with me, where is Jesus in this message? Por gentileza. Aonde está Jesus nessa mensagem? Where is Jesus in this message? Existem coisas que nós não iremos aprender através sentado de um banco numa escola. There are things we will not learn at school. Existem coisas que somente o Espírito revela ao nosso There are coração. things that only the Spirit A reveals to our hearts. atitude de Ezequias, The action of Hezekiah ela revela algo que iria acontecer no futuro. reveals something that was going to happen in the future. Primeiramente, Ezequias subiu ao templo. First of all, he went up to the temple. Jesus, após caminhar pela via dolorosa, Jesus, after he went through the way, ele subiu ao Gólgota. he went up. Ezequias, ao chegar ao templo, ele se humilhou e rasgou as suas vestes. Hezekiah, when he got to the temple, he humbled himself. Após Jesus ser humilhado na cruz e ser espancado, And after Jesus, he was beaten, eles rasgaram as suas vestes. they ripped his clothes. Quando Ezequias estava humilhando diante de Deus, ele orou. When Hezekiah was humbling himself, he prayed. Jesus, após apanhar e ter suas vestes rasgadas, Jesus, ele after he orou ao was Senhor. beaten, he prayed. A sua oração foi: Pai, perdoa-lhes. And his prayer was, Eles forgive não them, sabem o que fazem. for they do not know what they're E a sua doing. última palavra na cruz, And the last word at the cross, Telestai, Telestai, está consumado. it is done. Agora vem comigo. Now come with me. A resposta de Ezequias The answer of Hezekiah foi um anjo que desceu e devastou o seu maior was an inimigo. angel that came and killed all the enemies. Segura, amada igreja. A atitude de Jesus The action of Jesus na cruz do Calvário in the Calvary destruiu os 3 maiores inimigos da raça humana. destroyed all the enemies. Jesus na cruz, Jesus at the cross, ele venceu o diabo, he overcame the devil, ele venceu o pecado the sin, e ele venceu a morte. and he overcame death. Se isso não é motivo para você se alegrar e dar um glória a If Deus, that's eu não not sei a mais o reason que te for you alegra to be nessa manhã. joyful, I don't know anymore. Porque a atitude de Ezequias Because the action of Hezekiah revelou aquilo que o Filho de Deus faria pela humanidade revealed no futuro. what the Son of God would do in Amém, the future. igreja? Amen. Eu queria convidar você a colocar sobre os seus pés. I want to invite you to stand. Eu tenho 1 minuto ainda. I have about a minute left. E eu queria convidar você a baixar a sua cabeça. And I want to invite you to bow down your heads. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Place your hand over your heart Repita comigo, por gentileza, essa oração. and say with me, Senhor Jesus, Lord Jesus, eu te peço nesta manhã, Senhor, I ask you this morning
que essa semente que foi liberada no meu coração, that the seed that was released over my heart, que as aflições desse tempo, that the affliction of this time, que o inimigo das nossas almas that the enemy of our souls não roube essa semente, does not steal this seed. que essa semente possa frutificar, May Senhor, this seed bear fruit, Lord. que nós possamos dar frutos para o Senhor, May we bear fruit for you, Lord. que o teu nome seja exaltado em May minha your vida. name be exalted in my life. Mude a nossa sorte, Senhor. Change our, Que o Senhor possa trazer um novo tempo sobre a nossa vida. may you bring a new time in our Que o lives. Senhor possa trazer um novo tempo sobre a nossa história. Bring a new time over our story. Muito obrigado, Senhor. Thank you so much. Nós te adoramos We worship e you nós te glorificamos. and we give you Em nome glory de Jesus. in the name of Jesus. Amém e amém. Amen. Deus os abençoe em God nome de bless Jesus. you all.